Eu conheci o Ho'oponopono através desse livro aqui, que é o Limite Zero, do Joe Vitale. E na época minha mãe me pediu para procurar esse livro, porque ela tinha lido em alguma outra publicação sobre o Ho'oponopono e ela queria saber mais sobre isso. E eu me interessei, fui procurar para ela e li o livro também e me interessei muito. E a partir dali, isso faz mais de 10 anos, a partir dali eu comecei a procurar mais e mais e mais e comprei outros livros, fui lendo e fui procurando grupos ou de alguma forma se eu pudesse ter algum contato com grupos ou cursos, enfim. E encontrei logo em seguida, logo um tempo depois, um workshop que ia ter aqui na minha cidade, isso aqui de Porto Alegre. E me inscrevi nesse workshop, tinha um grupo de encontros aqui nos sábados, eu comecei a praticar junto com esse grupo, participei do workshop, me aproximei da pessoa que na época era o Al McAllister, que foi um dos pioneiros em trazer o Ho'oponopono para o Brasil. Ele morava nos Estados Unidos e teve contato com o Dr. Hugh Lane e se mudou para o Brasil. E aí começou a divulgar o Ho'oponopono aqui no Brasil. E entrei em contato, fiquei próxima desse grupo, né, próxima do Al McAllister. Ele tinha encontros virtuais pelo Facebook toda semana para fazer limpezas coletivas e tal. E aí eu fui me integrando cada vez mais, estudando, né, me especializando mesmo dentro dessa área. Conheci mais profundamente, comecei a me aprofundar mais na filosofia runa, que é da onde o Ho'oponopono deriva, né? Ele está inserido dentro da filosofia runa. A Morna Simeona justamente falava sobre isso, então me integrei totalmente ao Ho'oponopono. E o que aconteceu com isso? Nessa integração, nessa prática que eu fui fazendo, que eu fui limpando memórias, porque o Ho'oponopono nos fala o quê? Tudo o que acontece na nossa vida, todas as situações que estão se apresentando na nossa vida, todos os conflitos que a gente encontra com pessoas, enfim, tudo são memórias que estão armazenadas no nosso subconsciente e que dependendo de determinadas situações ou de gatilhos, elas se manifestam e começam a apresentar as situações que a gente está vivendo. Então, no momento que a gente começa a limpar essas memórias, essas situações todas vão se resolvendo, né? E eu comecei a praticar isso. E aí o que aconteceu? Nessa época que eu conheci o Ho'oponopono, eu estava meio perdida no sentido de eu tinha saído de um trabalho era fonoaudióloga, sou fonoaudióloga por formação, trabalhei durante 25 anos na área de saúde do trabalhador e eu tinha saído dessa área naquele momento e eu estava um pouco perdida no sentido de para onde eu vou, o que eu vou fazer agora, né? Qual é o meu objetivo, o que vai me trazer alegrias. E com a prática do Ho'oponopono as coisas foram acontecendo, pessoas foram aparecendo na minha vida, cursos foram aparecendo, coisas que iam acrescentando foram aparecendo na minha vida. Então, em seguida me apareceu um outro trabalho na época chamado Cura Reconectiva, que eu me encantei, fui me fazer a formação, fiz os atendimentos antes, né, para conhecer melhor. Fiz uma reconexão, que é um trabalho que visa a conexão com o nosso propósito de vida. E a partir dali, então, as coisas todas foram aparecendo. Comecei a pintar as mandalas estão aqui atrás, que eu pinto até hoje. Depois de um tempo apareceu o baralho cigano na minha vida, então as coisas foram acontecendo. Então o que o Ho'oponopono faz? Eu nunca mais larguei o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é meu carro-chefe, a minha prática
de sempre, porque é ele que vai nos levando, vai abrindo os caminhos das nossas situações. Então, o Ho'oponopono é isso, ele vai limpando estas memórias que a gente carrega e que muitas vezes estão bloqueando a nossa vida, ou as crenças que a gente tem, e que essas crenças nos impedem de ter, ou de ter atitudes, ou de fazer as coisas acontecerem por medos, por bloqueios, enfim. E quando a gente vai praticando, vai limpando essas memórias, vai desbloqueando essas energias estagnadas, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. E é como mágica, muitas vezes, porque a gente vai praticando e aí as respostas aparecem ou as situações se resolvem de uma forma que a gente nem tinha imaginado, né? E qual é a principal coisa que a gente fala que tem que ter? É o soltar, é o não querer coordenar, é sair do comando, que é a parte mais difícil, né? Porque quando a gente está com um problema, é difícil a gente tirar o foco do problema. E é isso que o Ho'oponopono nos pede, tirar o foco do problema. Pedir a limpeza de memórias, pedir para limpar as memórias que estão causando aquela situação e soltar. E é a coisa mais difícil de fazer, né? Então a nossa busca com o Ho'oponopono é nesse sentido, de conseguir fazer esse soltar, né? Porque quando eu solto, eu confio que aquilo que eu estou pedindo, aquele pedido de limpeza que eu estou fazendo, vai se resolver. Então, é o confiar e soltar. E é a parte mais difícil. O Ho'oponopono é uma prática muito simples, mas o difícil está na gente fazer a prática de uma forma correta, que é confiando, né? Sentindo, com consciência do que está fazendo, não de forma automática. Não é repetir as frases de uma forma automática. Não é repetir como um mantra sem ter consciência do que está acontecendo dentro da gente. É prestar atenção naquilo que estamos sentindo e usar alguma das ferramentas para ir limpando essas memórias, prestando atenção no sentimento. Quando a gente começa a perceber que aquele sentimento vai se dissolvendo, que a gente vai, aquele peso que a gente estava sentindo vai saindo, vai tomando lugar uma leveza, que a gente vai percebendo que vai limpando, que vai ficando mais leve, que vai ficando mais um sentimento de paz interior, que é o que a gente busca com a limpeza de memórias, chegar na paz interior, chegar no vazio, no limite zero. Por quê? Porque eles falam que a gente precisa chegar no zero. No zero é onde tu consegue ficar totalmente sem preocupação, sem pensamento, estar ali no vazio. E é nesse vazio que as respostas vêm, né? Então, quando a gente começa a perceber um sentimento de paz, é porque está funcionando. É porque aí a prática está realmente funcionando. A gente está conseguindo praticar de uma forma correta. Porque quando é no automático, a gente fazendo por fazendo, não vai funcionar, né? A gente tem que estar consciente daquilo que está fazendo. E funciona. Funciona de uma forma muito incrível. Qualquer uma das ferramentas, são inúmeras ferramentas que o Ho'oponopono nos apresenta. A mais conhecida são as 4 frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, quando usar em qualquer situação que esteja trazendo angústia, medo, ansiedade, algum problema físico, né? Te concentra naquele sentimento ou naquela situação, pede para a divindade que existe dentro de nós a limpeza de memórias e usa as ferramentas. Então, o que eu posso dizer? Divindade, limpe em mim as memórias que estão causando esta sensação ou esse sentimento e transmute tudo à mais pura luz agora. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E vai repetindo as frases até perceber que aquele sentimento
vai diminuindo. Então, o segredo, né, é trabalhar em cima do sentimento. Então, a situação que eu estou passando me causa que sentimento? O que eu estou sentindo em relação a essa situação? E aí, limpando esse sentimento, é que a gente vai liberando essas memórias, né? Então, foca no sentimento, pede a limpeza de memórias, vai falando as frases, né, ou qualquer outra das ferramentas disponíveis no Ho'oponopono e perceba a diferença. Perceba a limpeza acontecendo e as coisas se resolvendo, o sentimento se disseminando, né? Saindo e a paz interior chegando. Esse é o Ho'oponopono. Esse é o objetivo do Ho'oponopono, a gente limpar as memórias para alcançar a paz interior e o vazio, o zero, né? O zero de preocupação, o zero de estar realmente em paz. E aí essa paz, estando nesse lugar de paz, as respostas que a gente precisa ver. Experimenta aí, faz essa prática e depois me conta aqui embaixo o que aconteceu. Vai ser muito bacana.